olhe o mundo está debaixo do juízo de Deus. O mundo sofre debaixo da ira de Deus com justiça. Então, no meio do seu sofrimento, pare de reclamar. Pare de botar a culpa em Deus. Entenda qual é o propósito. Se humilhe diante dele e aceite a graça e o consolo que ele lhe dá. Que nem sempre significa parar o sofrimento. Nem sempre significa. Paulo queria isso. Quando o espinho na carne ferroou Paulo, 3 vezes ele pediu que Deus tirasse o espinho. Resposta de Deus: não, não e não. Mas eu tenho uma coisa melhor para você, Paulo. Eu tenho uma graça para você suportar esse sofrimento. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus e agradecer o convite e a oportunidade dada pelo reverendo Célio Miguel, pastor dessa igreja, pelo presidente do sínodo, reverendo Ronildo, para estar com vocês aqui nessa noite, participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 19. Eu queria hoje à noite compartilhar com vocês o que Pedro aqui orienta os seus leitores a respeito dos sofrimentos por causa do nome de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Ouçamos a leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos dê entendimento e iluminação para nós não somente compreendermos o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, mas também para que nós possamos fazer as aplicações necessárias para a nossa vida. De que maneira nós podemos obedecer a essa palavra, ou que lições práticas nós podemos tirar para nós a partir do ensinamento da Escritura. Oremos. Ó Deus, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo nesse instante, que Ele nos conduza na compreensão da Tua revelação, não somente para um conhecimento intelectual das verdades aqui dispostas, mas também para a aplicação das mesmas no nosso dia a dia. Pedimos que Tu abençoes cada pessoa que está aqui nessa noite. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes os sofrimentos, as dores, as angústias que cada um dos Teus filhos e filhas experimentam nesse momento. Também aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não Te conhecem. Nós pedimos que a Tua palavra seja instrumento do Teu Espírito Santo de acordo com a necessidade de cada um. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro escreveu essa carta com o objetivo de auxiliar os cristãos de 5 províncias da Ásia. Elas estão descritas aí no capítulo 1, verso 1, que estavam passando por diversas perseguições. Se você prestar atenção no nome dessas províncias, que eu, como disse, está no capítulo 1, verso 1 e 2, você vai encontrar ali nomes familiares daqueles locais que foram visitados pelo apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Provavelmente esses cristãos se converteram durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo e da sua equipe, e, portanto, estavam bem instruídos e bem informados a respeito das questões doutrinárias básicas do Evangelho. Por isso que nessa carta o apóstolo Pedro não apresenta ou não faz
nenhuma denúncia de erro teológico ou de falta doutrinária na vida daquelas igrejas a quem ele escreve. Ele escreve com o objetivo específico de ajudar aqueles irmãos a enfrentar as perseguições que eles estavam passando naquele momento. Como apóstolo de Jesus Cristo, como autoridade que Deus colocou sobre toda a Igreja Universal, Pedro escreve essa carta, então, com esse propósito. Quando a gente fala de perseguição no primeiro século, nós temos que aqui fazer uma distinção entre aquelas perseguições que aconteceram depois do imperador Nero, e aqui nós estamos falando por volta do ano 67, 68, e as perseguições que aconteceram antes. Como essa carta está localizada no final da década de 50 e no início da década de 60, então podemos dizer com segurança que essas perseguições ainda não eram aquelas que seriam promovidas pelo imperador, e que começaram com o incêndio de Roma e Nero culpando os cristãos por serem os responsáveis pelo que aconteceu, pelo desastre que aconteceu na cidade. Embora os historiadores desconfiem, os pesquisadores, que foi o próprio Nero que tinha atacado fogo em Roma. O alvo dele era destruir a cidade e construir uma nova com o nome Nerópolis, para ser a capital do império. E quando ele viu que o plano dele ia ser descoberto, ele procurou um povo a quem ele pudesse inculpar, e os cristãos estavam ali como o pessoal mais provável para ter cometido esse tipo de incêndio criminoso. Só que isso seria meados da década de 60 para frente. Para trás, a perseguição que os cristãos sofriam era, primeiro, as perseguições eram movidas, primeiro, pelos judeus. Vocês encontram relatos disso no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente na história, no registro das viagens missionárias de Paulo, como os judeus o perseguiam de cidade em cidade e o prendiam, quando podiam apedrejavam, chicoteavam, enfim, moviam uma campanha violenta contra ele. Mas havia também a perseguição dos pagãos, daqueles gentios que eram cidadãos do mundo greco-romano, que tinham seus deuses, tinham suas práticas culturais pecaminosas e que estranhavam muito o comportamento dos cristãos. Ao que tudo indica, era esse tipo de perseguição que estava acontecendo aqui. Esses cristãos das 5 províncias da Ásia eram, na sua maioria, gentios, que haviam se convertido ao Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo, haviam se formado em igrejas e estavam sofrendo esse tipo de perseguição dos seus patrícios, dos seus contemporâneos, de gente da mesma cidade, ex-amigos, gente do trabalho, pessoas que eram conhecidas e assim por diante. Não faltavam motivos no século I para esse tipo de perseguição. Por enquanto ela era verbal, pelo que nós lemos aqui na carta e cartas datadas da mesma ocasião. Essa perseguição se resumia a hostilidades verbais, acusações, injúrias, calúnias, xingamentos, às vezes ameaças e, quando muito, algum tipo de processo ou assédio da polícia local debaixo de denúncias. E os motivos pelos quais os pagãos eram hostis aos cristãos eram vários. Primeiro, porque os cristãos, eles pareciam não se curvar ou não aceitar a autoridade do imperador, que era reconhecido em todo o mundo greco-romano daquela época. O imperador era considerado filho dos deuses e ele exigia para si um culto particular. Nas principais cidades dessas províncias havia um templo dedicado ao imperador, onde o cidadão greco-romano iria ali oferecer as suas ofertas e dádivas e fazer orações ao imperador. O imperador era chamado de Kyrios, de Senhor. Os cristãos só usavam esse título para Jesus Cristo. Eles não chamariam César de Senhor, porque Senhor, para o cristão, era a tradução da palavra Yahvé, do Antigo Testamento, que expressava a divindade do seu Deus e a sua exclusividade. E era o título que eles usaram para Jesus Cristo. Então eles não chamariam o César de Senhor e não se curvariam diante do altar de César, e muito menos queimariam incenso em homenagem à sua imagem. Na mente pagã não havia diferença entre religião e Estado. Essa ideia de Estado laico, isso é uma conquista da democracia moderna influenciada pelo cristianismo protestante. E é a coisa mais recente do mundo ocidental. Mas no mundo oriental,
a religião e o Estado era uma coisa só. O rei governava pelo poder divino. Ele era Deus, tinha autoridade de vida e morte sobre todo mundo. Quando os cristãos diziam que não aceitavam a autoridade do imperador, que não chamariam o imperador de Deus nem o adorariam, não estavam recusando a autoridade civil. Eles não estavam recusando a autoridade do imperador sobre eles. O próprio apóstolo Paulo, e mesmo Pedro aqui, manda que se honre o rei, manda que se obedeça às autoridades constituídas. Mas na mente pagã não havia essa diferença. Não considerar César como Deus seria a mesma coisa de não receber a autoridade dele como constituída civilmente sobre os cidadãos. Por isso os cristãos eram vistos como um grupo potencial de revolucionários, de gente insubmissa, pronta para lutar contra o governo e que não aceitava a autoridade do Estado. Outra razão é que os cristãos não participavam das festas que eram muito populares nas cidades greco-romanas, que eram infestadas de deuses e de templos pagãos. Praticamente toda profissão tinha um patrono, um deus patrono. E muitas festas e festivais eram oferecidos em homenagem a esses deuses. E nessas festas havia farras, havia orgias, havia prostituição. Em algumas dessas religiões havia oficialmente a prostituição cultual, quando as sacerdotisas eram prostitutas que se deitavam com os adoradores para encenar a fecundação da terra. Muitos desses cultos eram cultos pastoris relacionados com os ciclos e as estações do ano. Os cristãos não participariam dessas festas. E os pagãos não entendiam, eles pensavam que os cristãos eram antissociais. Os cristãos não eram antissociais, somente que eles não participariam de tudo que a sociedade considerava normal. Eles não se envolveriam naqueles festivais, nos templos pagãos, para comer churrasco oferecido aos deuses e participar na prostituição cultural, e muito menos render homenagem àqueles deuses que eram homenageados por todos. Também corriam as histórias estranhas, não é, a respeito dos cristãos, de que eles eram ateus. Porque isso é dito por alguns historiadores romanos, se referindo aos cristãos, inclusive um deles diz assim: esses ateus. Porque numa terra onde todo mundo acredita em muitos deuses, quem acredita num só é ateu, não é? Pois é. Então, a fama dos cristãos era de que eles eram ateus. E corria uma história curiosa de que eles eram também canibais, antropófagos, comedores de carne humana, porque pelo menos uma vez por semana, no domingo de preferência, eles se trancavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Era assim que a mente pagã interpretava a ceia do Senhor. Logo, não é de admirar que quando Nero procurou um povo para colocar a culpa do incêndio de Roma, os cristãos eram o povo mais provável, né, para ser inculpado criminosamente por aquilo que aconteceu. E antes disso, eles sofriam a hostilidade e a perseguição dos pagãos por todos esses motivos. Essa é a razão pela qual Pedro escreve essa carta. Ele quer consolar esses irmãos, ele quer orientar esses irmãos. De que maneira eles deveriam reagir? Como é que eles deveriam ver toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento, aquela injúria que vinha sobre eles por causa do nome de Jesus Cristo? Meu objetivo, então, é entender as 6 orientações que Pedro dá aqui àqueles irmãos e aplicá-las aos nossos dias, aplicar a vocês e a mim. Mas eu preciso fazer 2 considerações antes de poder fazer essa aplicação. A primeira delas é que, embora Pedro esteja tratando de perseguição pelo nome de Cristo, ou seja, eles estavam sofrendo porque eles tinham uma postura cristã, eles tinham assumido uma atitude cristã, eles falavam a respeito de Jesus e assumiam as consequências disso. Embora Pedro esteja falando de sofrimento por causa disso, os cristãos sofrem por outros motivos também. Sofrem debaixo daquelas calamidades que sobrevêm à raça humana como um todo. Quando tem uma crise financeira, falta gasolina no tanque do ímpio e gasolina no tanque do crente. Quando tem uma crise financeira, quebra a empresa do ímpio e quebra a empresa do crente também. Quando é feita a demissão em massa, o crente é demitido junto com o descrente. Quando tem uma epidemia, uma doença, o crente fica doente juntamente com o descrente. Quando cai um avião, o crente não fica batendo asa no céu, não é? Ele morre junto com os ímpios que estão no mesmo avião.
Quando tem um desastre de ônibus, o crente morre no mesmo ônibus em que morre o descrente. Então, esses sofrimentos, né? Uma família crente tem um filho problemático, um casal está passando por dificuldades, o empresário está sofrendo problemas no seu trabalho, o empresário crente. Esses sofrimentos não são por causa do nome de Cristo, mas eles são sofrimentos comuns à humanidade, dos quais o cristão participa também. Então, feito esse desconto, os pontos que nós vamos ver aqui, eles também podem ser aplicados quando nós estamos sofrendo como parte dos sofrimentos gerais da raça humana. Uma segunda observação que eu preciso fazer aqui é que os crentes sofrem porque são crentes, eles sofrem porque são gente, mas sofrem também porque são desobedientes. Então tem muita gente que está sofrendo porque tomou uma decisão errada, fez o que não devia, pisou na bola e agora está colhendo o que plantou. Está sofrendo porque fez o que não deveria fazer. Pedro não está escrevendo para essas pessoas. Mas eu queria dizer que estou seguro em poder afirmar que uma vez que o crente que está sofrendo porque tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada, fez o que não devia, se ele reconhece isso, se ele confessa a Deus, se ele se arrepende genuinamente, se ele pede perdão a Deus, então via arrependimento, confissão e reconciliação com Deus e com os outros, ele pode experimentar esses princípios aqui na sua vida e também receber o consolo da parte de Deus. Mas se ele permanece impenitente, se ele permanece endurecido, então com certeza não vai encontrar aqui nenhum consolo nessa passagem, a não ser, como nós vamos ver, o juízo de Deus sobre ele, se ele permanece nesse estado de endurecimento e não reconhecimento dos erros e dos pecados cometidos e que trazem sofrimento também na sua vida. Então, feitas essas observações, nós vamos agora ver as orientações que o apóstolo Pedro dá aqui para os crentes que estão sofrendo por perseguição ao nome de Jesus e aquelas outras perseguições que fazem parte da nossa vida. A primeira orientação está no verso 12, e Pedro diz àqueles irmãos que eles não deveriam estranhar o fato de que eles sofrem. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira orientação de Pedro: não estranhe quando o sofrimento bater na sua porta. Não ache isso uma coisa estranha. Não pense que está acontecendo alguma coisa extraordinária. Por que Pedro começa por aqui? É claro, ele sabe que existe uma tendência, eu diria até que é natural, para o cristão raciocinar da seguinte maneira: Deus me predestinou, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, Ele mandou seu Filho morrer por mim na cruz, Ele enviou o seu Espírito Santo ao meu coração, Ele me fez suas grandes e maravilhosas promessas, e me prometeu a vida eterna e o novo mundo que se aproxima como herança. Então, será que isso não me faz uma pessoa especial diante de Deus? Será que eu não sou diferente dos outros diante de Deus? Essa é a tendência natural do crente pensar. Portanto, quando ele se vê vítima dos mesmos sofrimentos que o ímpio passa, a primeira reação dele é dizer: Deus, eu estou estranhando. Eu pensei que eu era especial para o Senhor. Eu pensei que eu era a menina dos teus olhos. Eu pensei que o Senhor tinha um amor específico por mim, mas eu estou vendo que eu estou com uma doença terminal igual ao ímpio, meu vizinho. Eu estou vendo que eu estou com problemas com meu filho, igual a esse casal aqui que vive brigando e que o filho está nas drogas. Estou tendo o mesmo problema com meu filho. Não estou entendendo, estou estranhando Deus. E Pedro diz: não estranhe. Não está acontecendo nada extraordinário. Deus nunca prometeu na Bíblia que o fato de você ser crente lhe livraria de sofrimento e dor nesse mundo. Quem diz isso é o falso evangelho da prosperidade. São os falsos profetas que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que diz que se você pagar o suficiente, sacrificar o suficiente, decretar, determinar, e fizer sacrifício e dar tudo que você tem, Deus está obrigado a lhe fazer feliz, bonito, próspero, arrumar uma mulher para você, um homem para você, um casamento, carro do ano, um negócio, e
casa própria. Isso não está na Bíblia. Isso é propaganda enganosa. Jesus sempre disse: a porta é estreita. E ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Não há nada na Bíblia que diga que o fato de que nós somos o povo de Deus, isso nos isenta de sofrimento. Essa exortação é importante, porque se o crente não está, se ele foi mal doutrinado a respeito disso, quando o sofrimento vem, ele desanima, ele perde a confiança em Deus, ele desiste, e não poucos abandonam as igrejas e se tornam desigrejados, porque acham que Deus fez promessas que não cumpriu. É isso que dá. O pessoal pergunta: mas pastor, qual é o problema da teologia da prosperidade, ensinar assim que Deus abençoa os seus filhos, que dá livramento? O problema é esse, que quando Deus resolve não fazer, o cara vai embora. Ele fica desiludido. Esse é o mal dessa heresia. A palavra de Deus diz: não estranhe, não está acontecendo nada extraordinário. Ou seja, Pedro está dizendo, esse é o processo ordinário pelo qual Deus trata os seus filhos. Porque ele tem um alvo. Veja aqui no verso 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A palavra provar aqui, na língua grega, é a mesma palavra que é usada para a depuração de metais preciosos. Pedro vai usar essa palavra aqui no capítulo 1, quando ele diz assim que a vossa fé, capítulo 1, verso 7, a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado, é a mesma palavra para provado, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra para o Senhor Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui, Pedro está empregando uma figura para explicar a razão do sofrimento. E a metáfora aqui é a metáfora muito conhecida naquela época do ourives, também no dia de hoje. O ourives recolhia o ouro no seu estado bruto, submetia a uma fornalha de fogo ardente, em que o ouro fundia a uma temperatura e os elementos impuros agregados ao ouro fundiam em outra temperatura, com isso fazendo a separação. Ou seja, o fogo separa o material impuro do ouro puro. O resultado é o ouro depurado. O que Pedro está dizendo é que essa é a maneira pela qual Deus depura a fé do seu povo. É através do fogo ardente da fornalha que surge em nosso meio, ou surge sobre nós. É por isso que você não deve estranhar. Por isso que você não deve ver isso como uma coisa extraordinária. É o processo normal pelo qual o ourives divino está purificando e apurando a sua fé, é através do sofrimento. Cá entre nós. Você vai admitir isso. Você sempre orou melhor, se apegou mais a Deus e leu mais a Bíblia quando o sofrimento chegou, não foi? Quando tudo está bem, tudo está tranquilo, as orações são curtinhas, fraquinhas, nominais, poucas, leitura de Bíblia diminui, ir da igreja diminui, devocional a Deus diminui. Mas quando vem o sofrimento na forma de doença, opressão, dificuldade, problemas de relacionamento, perda, luto e tudo mais, aí você lembra o quanto você se apegou a Deus. O quanto você orou, o quanto você chorou, buscou a Deus, suplicou. E nesse processo você aprendeu mais a respeito de Deus e aprendeu mais a respeito de você mesmo. Por isso, ponto número 1, não estranhe. Tem nada extraordinário acontecendo. Deus só está depurando a sua fé, como o ourives apura o ouro através do fogo. A segunda orientação está no verso 13, é o complemento dela, invertida. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Em vez de vocês estranharem, diz o apóstolo Pedro, achando que alguma coisa extraordinária está acontecendo, vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar. Agora, isso pode parecer um pouco cruel e pode parecer que Pedro é insensível ao sofrimento. Mas ele não é insensível ao sofrimento. Quando não somente Pedro, mas outros autores bíblicos orientam que os crentes devem se regozijar no meio dos sofrimentos, não está ensinando que nós devemos ser cínicos
Do tipo assim, estou com câncer, graças a Deus. Não é? É claro que nenhum autor bíblico está dizendo isso. Não tem nada na Bíblia que proíba você dizer: Deus, está doendo, eu estou sofrendo, estou sentindo muito, eu não sei se vou aguentar. Deus, eu estou no meu limite. Deus, eu não compreendo. Tem nada na Bíblia que proíba você de abrir o seu coração e dizer a Deus que está doendo e que está doendo muito. Quando a Bíblia manda que nós nos alegremos, ela manda que nós entendamos o propósito de Deus e nos regozijemos não com o sofrimento, mas no sofrimento. No sofrimento, não com ele, porque ele vai produzir dor. Não é? Deus não pede que eu me alegre com a dor. Ele pede que eu me alegre durante a dor, porque eu entendo o propósito dele. E ele diz aqui no verso seguinte, qual é o propósito e a razão pela qual nós podemos nos alegrar. Ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O padrão de Deus é esse. Primeiro o sofrimento, depois a glória. É esse o seu plano de salvação. Primeiro a cruz, depois a ressurreição, o túmulo vazio. Primeiro Cristo passou pela via crucis, antes de subir à glória e receber todo o poder no céu e na terra, e antes de ser revelado em glória. Esse é o caminho de Deus. Primeiro a teologia da cruz, depois a teologia da glória. Como eu disse, a tendência hoje é o pessoal pular a teologia da cruz e ir direto para a teologia da glória. E prometer novo céu e nova terra aqui nesse mundo, esquecendo que antes do túmulo vazio vem o monte do Gólgota. O monte do Gólgota. Então esse é o mesmo caminho de Deus para nós. A nossa via crucis é aqui nesse mundo, do dia que nascemos ao dia que morremos. Da mesma forma que Cristo sofreu para ser depois glorificado, nós primeiro vamos sofrer aqui nesse mundo, e então, final do verso 13, na revelação da sua glória, quando a glória de Cristo for revelada no último dia, quando ele vier nas nuvens para ser glorificado e julgar os céus e a terra e o mundo, nós nos alegraremos exultando com ele. Aí sim nós teremos a nossa glória. Aí sim nós nos alegraremos exultando, mas por enquanto nós coparticipamos dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, assim como o Filho de Deus sofreu segundo a vontade do Pai, nós também sofremos aqui. E os nossos sofrimentos são considerados como sofrimentos de Cristo, não no sentido de que eles são expiatórios ou têm poder propiciatório, poder de pagar pecados, mas porque seguem o mesmo padrão. Nós somos discípulos do crucificado, a história dele é a nossa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Sabendo disso, que a glória está vindo e que ela está revelada, eu me alegro durante o sofrimento, porque eu sei que ele é temporário, eu sei que ele é provisório e eu sei que no final a glória me espera. Não é sem motivo que aqui nessa carta, Pedro chama ou se refere aos cristãos 2 ou 3 vezes como forasteiros e peregrinos. Logo no começo da carta, ele se refere aos cristãos como sendo forasteiros. Mais adiante, vai chamá-los de peregrinos, porque é exatamente isso que nós somos aqui nesse mundo. Isso aqui não é o nosso lar. Isso aqui não é a nossa moradia final. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos de viagem, estamos atravessando esse mundo. Estamos atravessando esse mundo. O que nos espera está do outro lado. É a glória final, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, a ressurreição dos mortos. É isso que nos aguarda. E nós não chegamos lá ainda. Então aqui nesse mundo, não estranhe. Não tem nada extraordinário acontecendo. Vocês estão sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que depois, quando ele se revelar em glória, vocês então se alegrem com alegria indizível e cheia de glória. Nunca a Bíblia nos consola com os prazeres daqui. O consolo do crente sempre é escatológico. A Bíblia sempre aponta para a ressurreição. Sempre aponta para a glória, para a vinda de Cristo, para o novo céu e para a nova terra. Nada aqui nesse mundo pode encher o nosso coração.
Seu carro, seus bens, seu marido, sua mulher, seus filhos, sua profissão, o que você tem, que você possui, que você conquista, nada disso é colocado na Bíblia como sendo a razão da minha existência e a razão de eu estar nesse mundo. Sempre o consolo do cristão e a sua esperança são escatologicamente apontados para o futuro. É a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Terceira orientação está no verso 14. Pedro vai dizer àqueles irmãos que, se por um lado eles são injuriados, por outro, eles são benditos da parte de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui, como eu disse, está a razão dos sofrimentos. Pelo nome de Cristo sois injuriados. Eles eram injuriados pelo nome de Cristo. Injuriado é xingado, né? Insultado, palavrão, ameaça, mentira, calúnia, tudo isso. Os pagãos estavam fazendo isso contra os cristãos. E estas coisas ferem. A gente pode pensar que sofrimento mesmo é somente o sofrimento de quem vai para a prisão, ou quem é chicoteado, como Paulo, ou coisa dessa natureza, mas você ter a sua reputação, o seu nome arrastado na lama, criticado, né? Seu caráter assassinado por palavras falsas e mentirosas, isso dói muito também. Isso fere muito também. E os cristãos estavam experimentando esse tipo de sofrimento que era proveniente dessas palavras maldosas dos seus vizinhos pagãos. Eles estavam sofrendo isso por causa do nome de Cristo. Não é porque eles tinham feito alguma coisa errada. Eles não tinham cometido nenhum erro. Eles estavam sofrendo isso por causa do nome de Cristo. Tanto porque eles pregavam o nome de Jesus, em contraste com os deuses e com César, como porque eles assumiam uma postura coerente com ser discípulo de Jesus, não participando de toda a imoralidade que era comum na cultura greco-romana do século I. Então, por serem cristãos, eles sofriam insultos, xingamentos, injúrias da parte dos seus compatriotas. Isso a gente chama de violência simbólica, em contraste com a violência física que existe hoje em países islâmicos, em países comunistas e em outras situações em que o cristianismo é proibido e onde há sanções contra aqueles que publicamente assumem uma posição cristã. No Brasil, não existe esse tipo de sanção contra o cristianismo hoje. Mas o que existe é uma violência simbólica no Brasil, onde o cristianismo vem sendo cada vez mais hostilizado e, em nome da liberdade de religião e de expressão, ao inverso, e usando o Estado laico como se fosse Estado ateu, o cristianismo é expulso cada vez mais da arena pública. Nós não podemos mais discutir questões de aborto, ideologia de gênero, homossexualidade, como é que eu crio meus filhos. Não posso nem usar aquele meme famoso que saiu aí nesses dias, sandálias havaianas, 80 anos ajudando sua mãe a criar você. Não posso nem usar isso, porque vão dizer que é violência contra a criança, né? O Estado se metendo em questões de família, que não tem nada a ver. E com isso, eles vão empurrando o cristianismo cada vez mais para fora da arena pública. E o alvo é nos prender nos nossos templos. Fazer com que cristianismo seja uma religião particular e não pública. Ela é particular e não pública. É isso que nós chamamos de violência simbólica. Usando leis, usando a mídia, usando os artistas, usando os intelectuais, os fazedores de opinião. Então, de repente, estas coisas vão acontecendo e no Brasil a gente sofre violência simbólica, sim. Nós experimentamos isso. Quem é o universitário? Se você na sua classe de biologia disser que é crente, seu professor vai começar toda a aula zoando de Gênesis capítulo 1 da criação do homem, e por aí vai. Se você for aluno de letras ou humanas, pior ainda, que é a área mais infectada pelo marxismo cultural, pelo evolucionismo darwinista, pelo naturalismo ateísta. Seus professores, todos infectados com isso, foram todos aparelhados por essa ideologia. Se você se identifica como crente numa sala de aula, dependendo do professor, você vai sofrer bullying. E não é pouco não.
vai ser injuriado. E os adolescentes e moças na área sexual? É normal um adolescente cristão ouvir isso. Tu tem 16 anos e ainda é virgem? Que absurdo! Que absurdo, tu és virgem com 16 anos. Não é? E sofre bullying mesmo. Vai sofrer, vai ser injuriado. O rapaz também, 17, 18 anos, se ele disser que é virgem, ele vai ser foco de zoeira dos seus amigos o resto do ano, na universidade. Mas ele está sendo injuriado pelo nome de Cristo, porque ele está querendo seguir a palavra de Deus. Se ele está sendo injuriado por isso, olha o que é que Pedro diz que ele é na verdade. Bem-aventurados sois. Eles estão fazendo pouco caso de vocês, estão injuriando vocês, mas na verdade vocês são felizes. Aqui Pedro está refletindo aquilo que ele ouviu Jesus dizer no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e quando mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque foi assim que os seus pais, os judeus que estavam fazendo essa perseguição, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, bendito é aquele que é injuriado pelo nome de Cristo. É isso que Pedro está dizendo para eles. Não é? Não se sinta desanimado, ou não sinta que Deus o desprezou, ou que Deus está com raiva de você, ou que Deus o abandonou. Na verdade, você é feliz. Você é feliz aos olhos de Deus. E ele acrescenta, como ele vem fazendo para cada vez que ele diz uma coisa, ele acrescenta um motivo, né? Vocês já perceberam isso. Ele agora acrescenta o motivo pelo qual vocês são bem-aventurados. Ele diz, final do verso 14, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, sim, o Espírito de Deus. Pedro aqui está juntando duas figuras aqui, dois eventos. Eu creio que o primeiro são aqueles eventos do Antigo Testamento relacionados com a nuvem da glória, ou a Shekinah. A nuvem da glória era uma nuvem brilhante que indicava a presença de Deus. Foi aquela nuvem que acompanhou os israelitas no deserto, foi aquela nuvem que pousou no alto do Monte Sinai, foi aquela nuvem que encheu o tabernáculo no deserto e mais tarde o templo de Salomão no dia da sua inauguração. Era a nuvem que indicava, era a nuvem da glória, era assim que ela é chamada no Antigo Testamento. A nuvem da glória encheu o templo, indicava que a presença de Deus havia chegado e que ele havia ocupado todo aquele espaço. Mais tarde, e agora vem a segunda figura, essa mesma nuvem, ela aparece no alto do Monte da Transfiguração, quando Jesus se manifesta em glória diante dos seus discípulos, e a nuvem desce sobre o monte, e a voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa nuvem descendo, enchendo, representava a presença de Deus, ocupando todos os espaços, se tornando Senhor daquele ambiente. Mas uma figura que está aqui, sem dúvida, por detrás, é o momento do batismo de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e repousou, mesmo verbo que está aqui, repousou sobre Jesus Cristo. Então, glória, nuvem, descer do céu, repousar, Espírito, todas essas ideias estão juntas para Pedro dizer o seguinte: se você está sendo injuriado pelo nome de Jesus Cristo, isso só prova uma coisa, que aquele mesmo Espírito da glória que desceu sobre Cristo no seu batismo e que era simbolizado na nuvem da glória que desceu sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que está em você. Então, o fato de você estar cheio do Espírito, da glória e de Deus, vai fazer com que o mundo se incomode e o mundo lhe injurie. E aqui nós temos, ao inverso, uma conclusão muito interessante. Quando a gente fala sobre avivamento, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. E geralmente hoje a plenitude do Espírito Santo está muito associada a determinadas manifestações, línguas, profecias, visões, e eu sei que boa parte dos nossos irmãos pentecostais não concordam
também com outras manifestações que existem. A pessoa cai no chão, planta bananeira, né, fica rodopiando, salto triplo mortal para trás. Um dia desse eu vi na internet um pastor subindo num pau de sebo na igreja como se fosse tá cheio do Espírito Santo, né? Muitos irmãos pentecostais não concordam com esse abuso, não é que é feito por aí, mas existe. Geralmente, plenitude do Espírito está associada com poder, está associado com vitória, com conquista. E eu não estou negando que o poder do Espírito Santo sobre nós pode fazer esse tipo de coisa. Mas há uma outra coisa que a plenitude do Espírito de Deus produz, da qual pouco se fala e que ninguém quer, que é exatamente isso aqui. Se você for cheio do Espírito da glória de Deus, você vai ser injuriado. Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Qual é a razão pela qual muitos cristãos parecem conviver muito à vontade no seu trabalho, na universidade, na sua família, onde há incrédulos, zombadores, idólatras, ateístas? Por quê? A razão parece ser exatamente essa. Eles não estão cheios do Espírito da glória e de Deus. Eu não estou dizendo que ele vai ser um canastrão inconveniente que vai estar falando de Cristo, de Deus e mandando todo mundo para o inferno a toda hora. Mas o testemunho dele, a palavra dele a respeito de Cristo é clara, é visível, é pública, é comprometida e causa reação. Causa reação. Se sois injuriados pelo nome de Cristo, isso é porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Então, quando você pedir agora a plenitude do Espírito Santo, pense duas vezes sobre o que é que você está pedindo. Porque muita gente quer ser cheio do Espírito Santo para ser poderoso, para ter vitória, obter conquista. Mas pode ser que tenha um efeito colateral que você não está esperando. Que é exatamente esse aqui. Pedro está dizendo e consolando aqueles irmãos, dizendo, olha, os sofrimentos não são uma prova de que Deus lhe abandonou e que Deus está com raiva de você, ao contrário. Se você está sofrendo pelo nome de Cristo, isso é uma prova de que Deus está em você. Na verdade, Ele está completamente em você. Espírito da glória de Deus repousa sobre você. É assim que Pedro consola aqueles irmãos. Vamos para a quarta orientação. Está aí do verso 15 até o verso 16. Ou seja, Pedro está dizendo que nós, se vamos sofrer, que soframos pelo nome de Cristo e não por coisas erradas. Eu vou ler. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você vai sofrer, Pedro diz aos seus leitores, que seja pelo nome de Cristo. Não sofra como um criminoso. Aqui na lista do verso 15, nós temos 3 crimes: assassino, ou assassinato, a ladroeira, ou o roubo, e os malfeitos, que é uma palavra muito ampla no grego, pode significar qualquer tipo de coisa errada que infringe alguma lei. Se você vai sofrer, diz o apóstolo Pedro, que não seja porque você matou alguém, você feriu alguém, você foi violento, que não seja porque você é ladrão, que você é desonesto, que você mexe com as coisas dos outros, ou como uma pessoa conhecida por fazer coisas erradas, malfeitos. Porque isso não é razão para um cristão sofrer. Não é esse o tipo de sofrimento que está sendo contemplado aqui. Não é esse o tipo de sofrimento. E o cristão sofre se ele é violento, se ele agride alguém, mata alguém, se ele é desonesto, se ele sonega, se ele falta com a honestidade nos seus negócios. Ele pode ser preso, ele pode sofrer processo, ele pode ser multado, pode perder seu emprego, pode perder relacionamentos, e ele vai sofrer as consequências disso. Pedro está dizendo, não sofra por conta disso. Aí parece que eu estou ouvindo aqui, ó, pastor, eu escapei, porque eu nunca matei ninguém, não sou ladrão e não sou um malfeitor. Sim, mas a lista não acabou aqui. Você viu a última? Ou como quem se intromete em negócio dos outros. Pensa num povinho para se meter na vida dos outros, é o evangélico. Crente gosta de se meter na vida do outro. Ele tem uma opinião para tudo. Ele julga, ele condena e ele passa a sentença.
ele julga o coração, julga os motivos, ele já vem em cima. E o Facebook é ideal para isso, não é não? Facebook, mídia social, o WhatsApp nem se fala, né? O crente, ele se mete na vida dos outros. Ele se mete. Há um momento em que nós somos chamados a nos meter na vida dos outros. A palavra de Deus diz que se você vir o seu irmão pecar, vai conversar com ele entre ti e ele só, não é? Em vez de dizer, colocar no WhatsApp ou no Facebook dizendo, eu peço orações por uma irmã minha que está traindo o marido, é linguaruda ou qualquer coisa desse tipo assim, né? Então, se vai sofrer, que não seja por essas coisas, mas, verso 16, se sofrer como cristão, aí sim. Se você sofre porque é cristão, está comprometido com os valores do reino, ama o próximo, é dedicado, é sincero, é amoroso, é paciente, é discreto, é compassivo com os erros dos outros, em vez de ser metido. Aí sim, se você sofre por conta disso, Pedro diz, não se envergonhe disso. Não tenha vergonha de sofrer por isso, moça. Você que está na escola e que as suas amiguinhas zoam de você porque você não está com namorado e você não vai com o namorado para a cama, para o banco traseiro do carro, para o motel, para o apartamento dele. Não tenha vergonha disso. Não se envergonhe disso. Você, jovem, que não vai com os outros para essas baladas aí para encher a cara, voltar bêbado para casa. Você, jovem no seu trabalho, homem, casado, não fique com vergonha porque quando os seus amigos trazem pornografia para você ver no celular, você vira a cara e diz que é casado e sai do ambiente e eles ficam zoando de você. Não se envergonhe disso não. Você devia ter vergonha do contrário. Você devia ter vergonha de participar dessas imundícies. Você devia ter vergonha de se dizer como crente e viver como o mundo. É disso que você devia ter vergonha. Mas se você sofre como cristão, final do verso 16, glorifique a Deus com esse nome. A Deus, te dou graças pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. É isso que você devia fazer. Te dou graças, ó Deus, porque essa dor, esse sofrimento que eu estou passando é porque eu sou crente, porque eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Jesus Cristo. Vamos para a quinta orientação. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu não queria ir para o seminário, eu queria pregar o Evangelho. Minha conversão foi aqui em Recife. E eu não queria ir para o Seminário Presbiteriano do Norte. Eu achava que era uma perda de tempo estudar teologia. Estou confessando isso, viu, senhor presidente da Jurete? E aconteceu algumas coisas que me convenceram que eu devia estudar teologia. A primeira foi que o tempo passou. Eu era um pregador itinerante, né, missionário, estava plantando uma igreja no interior de Pernambuco. E depois já tinha plantado uma igreja na cidade de Olinda, então eu queria fazer isso e tudo, mas o tempo passou e eu senti que realmente eu devia. Mas aconteceu um fato que me ajudou definitivamente. Um dia eu estava numa reunião de jovens lá no porto de Recife, quando o navio Doulos, da Operação Mobilização, atracou e o irmão André ia fazer uma palestra. Toda a juventude evangélica de Recife foi lá para a palestra. Naquela ocasião, eu me sentia totalmente chamado para ser celibatário. Eu não queria casar. Eu queria ser como o apóstolo Paulo, plantador de igreja. Feita a palestra, na saída, assim, no meio daquela multidão de jovens e tudo mais, que eu olho, eu vejo a mulher mais linda desse mundo. E descobri na hora que eu não tinha o dom do celibato. Foi um engano. Foi um engano. E aí saí atrás, perguntando, tinha uns seminaristas, amigos meus lá, perguntando, quem é a moça? Eu disse, você não sabe quem é a moça? Não, é uma das filhas do reitor do seminário. Eu disse, Deus de fato está me chamando para ir para o seminário. Não tenho dúvida disso, né? Bom, eu sei que no primeiro ano eu estava namorando com ela. Calouro, entrei, o reverendo Francisco Leonardo, o reitor do seminário, o pai dela, me chamou. E disse, Augustus, eu não quero que você... Eu quero lhe dizer que eu vou ser muito mais severo e muito mais exigente com você do que eu sou com os demais alunos.
Porque eu não quero dar motivo que os outros digam que eu estou fazendo corpo mole com você porque você é meu genro. Então você se prepare, porque eu lhe vou tratar com muito mais dureza do que os outros. E de fato, meus irmãos, foram 4 anos de fogo ardente, fornalha, 4 anos. É isso que Pedro está dizendo no verso 17 a 18. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O que Pedro está dizendo aqui é que o juízo de Deus já começou. O juízo de Deus já começou. Quando a gente fala no juízo de Deus, projeta a ideia do dia do juízo. Cristo em glória, sentado no trono, a humanidade diante dele, ele julga uns e outros. Aquele é o dia do juízo. E nós nos esquecemos que a Bíblia ensina que nós já estamos vivendo os últimos dias. Já é a última hora. Os fins dos tempos já chegaram. E Deus, esse não somente é o dia da salvação, o dia da salvação é o dia que vai da ressurreição de Cristo até o dia da vinda dele, mas esse é também o dia do juízo. Deus já começou a derramar o seu juízo sobre a humanidade. Em teologia reformada, nós chamamos isso de juízos temporais, em contraste com os juízos eternos que serão aplicados depois da vinda de Cristo. Mas Deus aqui nesse mundo já julga e derrama o seu juízo sobre a humanidade, sob a forma de catástrofes, intempéries, sofrimentos, dores, desastres. Jesus deu a lista completa no sermão escatológico, quando ele disse, olha, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter guerra, gente matando gente, filho contra pai, pai contra mãe. Tudo isso são juízos de Deus sobre a humanidade e prenúncio do juízo final, daquilo que Deus vai fazer. É uma amostra da ira de Deus derramada sobre o mundo. Então nós já estamos debaixo do juízo de Deus. A humanidade já está debaixo do juízo de Deus e já experimenta do desprazer e da ira de Deus, como Paulo diz em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu. Ele não diz vai se revelar, ele diz está se revelando do céu. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é que Deus, ao derramar o seu juízo sobre a humanidade, ele começa com os céus. Não é isso que ele está dizendo? Verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E se vem primeiro por nós. Deus começa conosco. Agora, isso que para o mundo é um juízo condenatório, para o cristão é um juízo purificador, como nós já falamos. O mesmo sofrimento que é uma amostra do desprazer e da ira de Deus contra o ímpio, é uma amostra do seu amor corretivo, disciplinador com relação aos seus filhos. Mas ele começa conosco. E a história da igreja está aí para mostrar isso. Não existe um povo, não existe uma religião que tenha sido mais perseguido em 2000 anos de história de existência do que o cristianismo. No século I, até o século IV, debaixo dos 10 imperadores de Roma, uma trégua quando Constantino declara o cristianismo religião oficial, mas aí começa a perseguição aos verdadeiros cristãos dentro do Império, Santo Império Romano cristão. Pré-reforma, durante a reforma e depois, na época de missões, cortina de ferro, cortina de bambu, países islâmicos, anualmente 200 mil cristãos são mortos em algum lugar do mundo. Nós vimos nas mídias sociais cristãos sendo levados para serem mortos, degolados, executados, bombas são explodidas em países muçulmanos, em igrejas, matando crianças e mulheres cristãs, o tempo todo, o ano todo. Me diga, que religião sofre isso no mundo? Você vai dizer os judeus. Você quer comparar o que aconteceu sem fazer pouco caso do Holocausto?
Você quer comparar o que aconteceu lá na Alemanha durante aqueles anos, com 2000 anos de história e de martírio? Por que isso? É porque o juízo começa com a casa de Deus. É como se Deus dissesse assim, olha o argumento aqui. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? É como se Deus dissesse para o ímpio, se eu trato os meus filhos assim, imagina o que eu vou fazer com você no dia do juízo. Imagina o que vai ser de você, você que desobedece o Evangelho. Por isso que eu falei, só tem conforto aqui para quem está arrependido. Para quem não está, é juízo. É juízo de Deus. O que vai ser do ímpio, daquele que desobedece a Deus no dia do juízo? Se Deus trata os seus filhos dessa forma, imagine aqueles que não são. Se aqueles que obedecem o Evangelho estão sujeitos à morte, perseguição, destruição, assédio, sofrimento aqui nesse mundo, muito mais aqueles que desobedecem o Evangelho no dia que Deus for lidar com eles em justiça. Verso seguinte é a mesma coisa, verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando Pedro diz que é com dificuldade que o justo é salvo, precisa de dois esclarecimentos. Quando ele fala justo, ele está falando aquele que é justificado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Justo é o nome que a Bíblia dá para o pecador arrependido que creu em Jesus e foi justificado pela fé. Não é justo pelos seus méritos, mas é justo pelo mérito de Cristo. Ora, se esse que foi justificado pelos méritos de Cristo é salvo da condenação do inferno, com dificuldade aqui não é qualquer deficiência ou fraqueza da parte de Deus, mas os sofrimentos desse mundo. Se ele é salvo através de tanto sofrimento, se ele que foi justificado pela fé tem que passar por todas essas privações, como disse o apóstolo Paulo, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, onde é que vai aparecer no dia do juízo o ímpio e o pecador? Qual vai ser o lugar dele? Se do justo que creu, que obedeceu o Evangelho, é a salvação por meio da tribulação, o que vai ser do ímpio? É sofrimento eterno, justa condenação, sofrimento sem fim, no lago que arde com fogo e enxofre. Eu quero que você pense nisso hoje à noite, você que está me ouvindo aqui. Por que é que você está sofrendo? A razão da sua angústia, razão das aflições. Porque se é porque você desobedece ao Evangelho de Deus, se é porque você vive como um ímpio, isso é apenas um prenúncio do que lhe aguarda depois da morte e depois do juízo final. Porque Deus começa conosco. Ele começa conosco. Por isso, Pedro está dizendo desde o começo, não estranhem. Não está acontecendo nada extraordinário. Entenda qual é o propósito. Saiba por que Deus faz isso. Ele não está punindo você. Ele não está rejeitando você. Ao contrário. Ele está lhe preparando para a glória. Tanto é que já lhe deu o Espírito da glória. Embora a glória é futura, mas você já tem o Espírito da glória. O Espírito de Deus. Podia ser pior. Olha o mundo. O mundo está debaixo do juízo de Deus. O mundo sofre debaixo da ira de Deus com justiça. Então, no meio do seu sofrimento, pare de reclamar. Pare de botar a culpa em Deus. Entenda qual é o propósito. Se humilhe diante dele e aceite a graça e o consolo que ele lhe dá. Que nem sempre significa parar o sofrimento. Nem sempre significa. Paulo queria isso. Quando o espinho na carne ferroou Paulo, 3 vezes ele pediu que Deus tirasse o espinho. Resposta de Deus, não. Não e não. Mas eu tenho uma coisa melhor para você, Paulo. Eu tenho uma graça para você suportar esse sofrimento. O próprio Filho de Deus disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Resposta de Deus, não, não e não. Porque Jesus pediu 3 vezes. E ele foi para a cruz. E isso nos leva para o ponto sexto ponto no verso 19. Por isso,
À luz de tudo isso que Pedro explicou, também, ele acrescenta mais um motivo, não é? Os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aqui a conclusão do que ele falou, né? O por isso, né, introduz a conclusão de tudo que ele disse até agora. A conclusão é que nós, à luz de tudo isso, por isso, que Deus primeiro começa conosco, mas depois nos dará glória, você encomenda a sua alma ao fiel Criador. Essa palavra é dada aí no verso 19 aos que sofrem segundo a vontade de Deus. E eu sei que muita gente deve estar estranhando isso, porque foi doutrinada ouvindo que nunca é a vontade de Deus que os seus filhos sofram. Tem igrejas que dizem isso. Nunca é a vontade de Deus que seus filhos sofram. Sofrimento é do diabo, é do tinhoso, é coisa do mal. Tem que repreender, determinar e dizer que não aceita, né? Mas só que Pedro nunca participou dessas escolas de teologia. Tanto é que ele está dizendo aqui, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então a má notícia essa noite para você é que o sofrimento, sim, é a vontade de Deus para a sua vida em algum momento. É a vontade de Deus para a sua vida em algum momento, por todas essas razões que nós já dissemos aqui, a começar da depuração do seu caráter, que não vai melhorar se não for pelo sofrimento. Só Bíblia às vezes não adianta, infelizmente. A escola do sofrimento tem que complementar para que o cristão possa crescer. Então a vontade de Deus é essa mesmo, que a gente sofra. Que a gente sofra algumas vezes. Mas, no meio disso, exatamente porque é Deus que está trazendo esse sofrimento, que eu posso encomendar a minha alma a Ele. Veja como Pedro se refere a Deus como sendo Criador. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Muito importante e relevante lembrar isso agora, que esse Deus segundo cuja vontade eu estou sofrendo, é o Deus que criou todas as coisas. Então ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele usa a sua criação, ele traz o sofrimento quando ele quer e ele retira esse sofrimento quando ele quer. Ele administra a história, os acontecimentos, não há casos para ele. Então eu posso encomendar a minha alma a um Deus assim. Mas ele não somente é criador, Pedro diz, ele é o Deus fiel, esse Deus todo-poderoso, ele tem uma aliança comigo em Cristo Jesus. Ele me prometeu perdão de pecados, vida eterna. Disse que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me prometeu o novo céu e a nova terra. Por isso eu sei que esses sofrimentos, eles não me separam do propósito de Deus, porque Ele é o fiel Criador. Por isso que eu posso entregar a minha alma a Ele, que significa confiar a minha vida a Ele. E dizer, Deus, como Jesus na cruz, nas Tuas mãos, entrego o meu espírito. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que passar, a minha alma está em Tuas mãos. Eu confio completamente em Ti. Me entrego sem reservas ao Senhor no meio do meu sofrimento. E com isso eu já passo para a minha conclusão, porque eu penso que essa é a conclusão do texto. Com essa passagem, Paulo está dizendo àqueles irmãos sofredores, irmãos, em vez de reclamar, murmurar, desanimar, virar as costas para Deus, se tornar crítico, amargo, carregar ressentimento no seu coração, entregue sua alma ao fiel Criador. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e ele já explicou esses objetivos aqui, não é? Já vimos tudo isso. Diante de todos esses objetivos, descanse, aprenda, confie, e faça isso, final do verso 19, praticando o bem. O que seria praticar o bem aqui, no contexto? Não fale mal de quem fala mal de você. Ore por aqueles que caluniam você. Faça bem àqueles que fazem mal a você. Vença o mal com o bem. É dessa forma que você entrega a sua alma ao fiel Criador. Como é que está você nessa noite, querido? Você que está me ouvindo aqui. Aqueles que me acompanham pela internet também. Como é que está a sua vida? Eu sei que você sofre, não tem ninguém aqui que vai dizer que nunca sofreu. Seria hipocrisia, ou fingimento, falsa piedade. A gente começa a sofrer cedinho, desde molequinho, novinho. E a pergunta essa noite é, como é que você está lidando com o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua aflição? Como é que você olha para isso? Eu espero que essas palavras nessa noite ajudem você a tomar uma posição.
Dizer, Deus, qualquer sofrimento que haja na minha vida tem que ser ou porque eu sou crente, ou porque o Senhor está me purificando, o Senhor está me fazendo crescer. Mas eu não vou sofrer como um malfeitor. Eu não vou sofrer por desonrar o teu nome. Mas se eu tiver que sofrer, que seja como cristão. Que Deus ajude a vocês e a mim a vivermos dessa forma. E para isso Deus já nos deu o Espírito da glória e de Deus. Ele já nos deu esse Espírito. E pelo poder desse Espírito, nós podemos viver assim. Amém? Ó Deus, nós queremos nos entregar a Ti nessa noite. E pedir que o Espírito da glória de Deus nos encha completamente, repouse sobre nós. Para que nós possamos dar testemunho de Cristo nessa cidade. Não nos importaremos com as injúrias, desde que elas venham por causa do Teu nome e por causa da Tua glória. Ajuda-nos a sofrer. Eu oro pelos doentes, pelos enfermos, aflitos que estão aqui nessa noite. Se for Tua vontade, liberta e cura. Se não, dá graça para que possam suportar como cristãos até o final, dando glória ao Teu nome e esperando aquele grande dia da revelação da glória de Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pastor. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.